presidente Traiano, deputados e deputadas, hoje pela manhã, a Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas protocolou uma denúncia na Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda sobre possíveis, ou melhor, sobre infrações cometidas na venda da Copel, no processo de venda da Copel. É sabido por todos que esse tema tornou notoriedade no estado do Paraná após a aprovação de forma rápida e sem discussão dessa casa de um projeto de lei que transforma a Copel numa corporação. As denúncias têm 10 assinaturas. As de deputados do PT, do PSDB e do PDT. Essas denúncias têm 6 conteúdos programáticos. Depois de torná-las públicas aqui e do debate feito pela audiência pública e também delas serem debatidas junto à frente, a gente resolveu transformá-la num documento. E claro, com o conteúdo de documentação recebida, de informações buscadas, a gente resolveu acionar a CVM. A primeira delas, de respeito à imposição de sigilo por parte da Copel em documentos e informações que deveriam ser públicas. A segunda trata de divulgação de informações privilegiadas ao mercado de ações por parte do governo do estado do Paraná, na figura do governador. A terceira é a omissão, possível omissão, de uma dívida bilionária de 3,2 bilhões de reais, anunciada aqui por mim no dia 29/4, e feita uma nova anotação nos documentos entregues à CVM de forma eletrônica pela Copel, reconhecendo o passivo, que existia um passivo, sim, que o requerente quer 2,9 bilhões de reais. Mas não é que o requerente quer, é que a Copel já foi condenada na arbitragem e tem o processo correndo em sigilo de justiça no TJ. Então a forma que a Copel anota não é fidedigna. Não traz clareza o suficiente que o povo do Paraná precisa saber, que seus acionistas precisam saber. Há essa possível omissão e ela vai ser apurada pela CVM. A outra pauta é a contratação suspeita de empresa de consultoria para fazer a instrução da privatização. Um escritório de advocacia recebeu sem licitação, melhor, foi contratado sem licitação por 4,1 milhões de reais, 4,1 milhões de reais pela Copel para fazer esse processo de instrução da privatização. Um dos sócios, dos acionistas do escritório, é filho de uma conselheira de administração da Copel. Ela votou, inclusive, a favor para contratar o escritório do filho por 4,1 milhões de reais sem licitação. Quase não há conflito de interesse. Essa denúncia está sendo encaminhada à CVM. Uma outra informação é a questão da forma que o governo do Paraná, o sócio controlador, delegou à Copel as condições sem publicidade necessária para ela contratar os estudos. 28 milhões de reais dispensados de licitação, numa competência que seria do sócio controlador e não da empresa, para fazer esse processo de instrução. Ocorre aí a gente fazer uma denúncia para que se investigue a delegação. De que forma o Estado fez a designação? O TCU soube disso, a Controladoria do Estado aprovou isso, a Procuradoria-Geral do Estado deu aval para isso, e cadê um termo público que autoriza o governo do Paraná, autoriza a Copel a fazer esse procedimento? Por fim, e não menos importante, é o caso da ANEEL. O contrato da Copel, geração e distribuidora do ano de 97 e 98, obriga que, em caso de alienação das ações que fazem parte do bloco do acionista controlador, esteja constando em contrato social ou cláusula do Estatuto da Copel. Não existe.
que a ANEEL também tem que dar uma autorização para que isso ocorra. Não existe. O TCU já deu ciência à ANEEL e a ANEEL não tomou providências até agora. Então, são 6 irregularidades, 6 infrações elencadas pela Frente Parlamentar das estatais e das empresas públicas que foram denunciadas à CVM. E claro, nós vamos avançar nos órgãos de fiscalização. Estamos hoje, no final do dia, notificando o BNDES, amanhã será notificado o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e na sexta-feira a Bolsa de Valores de Nova York. Sobre estas irregularidades acometidas pela Copel e não respondidas essa casa. Não foi por falta de esforço de perguntarmos, de questionarmos e de querer saber a verdade. Como por parte da Copel não há diálogo formal, por escrito, a gente tem aqui que recorrer a esse mecanismo. E claro, estando no papel nosso, os 10 deputados e deputadas de fiscalização, de zelo com a empresa que é patrimônio público do povo paranaense, nós vamos debater ainda mais o que está ocorrendo na venda da Copel. Venda rápida, venda sem discussão transparente, venda sem justificativa financeira, porque é a empresa mais rentável de energia do Paraná, a única, mas a mais rentável, uma das mais rentáveis do Brasil e a mais rentável do Sul, que gera dividendos que fazem política pública no estado do Paraná. Mas, pelo jeito, as denúncias não pairam por aqui. Começaram a chegar mais informações e a gente está aprofundando os estudos e tirando mais argumentos de outras irregularidades acometidas. E a gente vai trazer à tona, seja pela frente parlamentar, seja no uso dessa palavra aqui na tribuna, mas a gente quer esclarecimento, uma vez que o próprio governo do Estado está com falas dúbias sobre o processo. Anuncia que a empresa é a mais eficiente do país, anuncia que a empresa é extremamente lucrativa e defende a venda. E por que venda? Porque não é verdade que vai virar corporação. A gente não pode permitir que o discurso fantasioso, que a materinha de rede social provocada pelo Palácio do Iguaçu, ganhe corpo na rua e diga que a Copel é do povo paranaense. A Copel não será mais do povo paranaense, porque nós vamos perder a autonomia política administrativa e vamos não ter mais o poderio econômico de detenção das ações como a gente tem hoje. A partir do momento que esse processo for instaurado da forma que está, a Copel vai servir ao mercado. A tarifa de energia poderá ficar 130% até mais cara do que é hoje. A gente vai ter diminuída os programas sociais praticados pela Copel. Teremos mais dificuldades com o serviço prestado pela Copel. É notório, é público. Basta pesquisar as empresas do ramo da eletricidade que foram vendidas nos últimos tempos. Toda vez que o mercado se apropria disso, e dessa forma que está aqui, escura, não transparente do processo, dessa forma não dialogável com a sociedade, traz consequências que são fatídicas para o povo. Por isso, eu quero parabenizar aqui o deputado Renato, o deputado Antenor, deputada Ana Júlia, deputada Luciana Rafaim, deputado Requião Filho, deputado Goura, deputado professor Lemos, deputada Cristina Silvestre, deputada Mabel Canto, pela forma brilhante de discussão desse processo e de entendimento do que é a Copel para o estado do Paraná. Nós não iremos descansar. Nós não vamos tirar férias um minuto, enquanto a gente tiver a possibilidade de não deixar o governo do Paraná vender a Copel. Olha que eu estou sendo tímido e modesto nas falas. Não é vender a Copel, é doar a Copel, da forma que está aí e do preço que querem arrecadar com a venda da Copel. O patrimônio da Copel é muito e muito superior à expectativa que o governo pensa em arrecadar. Só para vocês terem uma ideia, 31 de dezembro do ano passado, a Copel tinha 9 bilhões em caixa declarado no seu balanço patrimonial. E o governo do Paraná
Pensa pequeno. Pequeno da forma de se entender o papel que é a Copel. Eu sou contra a venda da empresa da Copel, porque eu sei da função social e o que ela faz para o povo paranaense. Um minuto para concluir, deputado. A partir do momento que essa empresa for parar na mão do mercado financeiro, for parar na mão do capital rentista, ela vai servir apenas para ter lucro. E o que a gente pleiteia, o que a gente luta, não vai conseguir que aconteça. As ligações de energia elétrica é um direito de todo o paranaense, que hoje tem dificuldade de ser feita, inclusive nas ocupações, nas pessoas que não têm documentação do seu imóvel, mas precisam de energia, não existirão. O serviço vai demorar mais. A tarifa ficará muito e muito mais cara. E a retribuição da Copel para o povo será menor. Lembre-se, a Copel foi construída com dinheiro de vocês. O ano que vem, ela completa 70 anos. E a pergunta é, você quer cantar parabéns para a Copel pelos seus 70 anos? Ou você quer desejar um descanso? Pois não, deputado. Ou você quer desejar um descanso para a Copel no ano que vem? Vida ou morte para a Copel o ano que vem, na mão do governo do Paraná.